Olá pessoal, aqui é o Ivan e hoje eu vim falar por que eu sou a favor do voto auditável. Domingo teve aquela manifestação bolsonarista que foi chamada com a pauta do voto auditável, mas no fim era só uma manifestação para exaltar o governo. E aí muita gente ficou com essa dúvida, se o voto deve ou não ser impresso, se tem que haver auditoria ou não das urnas eletrônicas. E aí eu vim gravar esse vídeo justamente para explicar essa questão e explicar por que a manifestação bolsonarista não tinha nada de apoio à auditoria do voto, à transparência, à lisura no processo eleitoral e nem nada disso. Era só uma manifestação golpista mesmo. Mas vamos primeiro ao cerne da questão. A que eu sou favorável? É ao voto impresso como um fim em si mesmo, porque eu tenho algum fetiche com um papelzinho? Ou eu sou favorável ao voto auditável da maneira que for, seja ele impresso ou seja através de blockchain, simplesmente para garantir que o eleitor chegue na urna, digite o número do seu candidato e tenha certeza que o seu voto está indo para o candidato que ele quer. No meu caso é a segunda opção, eu não tenho fetiche com papel. Eu quero que o eleitor tenha a transparência absoluta a respeito do processo no qual ele está participando. E isso vale para todos os processos envolvendo a máquina pública. Quanto mais transparência, melhor. Quando falta transparência nas estatais, acontece corrupção. Quando falta transparência nas prefeituras e governos, acontece superfaturamento. Quando processos licitatórios não têm transparência, quando gastos públicos não têm transparência, o que acontece é roubo, é superfaturamento, é a dilapidação do erário em benefício próprio, no benefício próprio de vagabundos. Isso é o que acontece quando não tem transparência. E é por isso que a eleição, sendo um processo que envolve o Estado, envolve agentes públicos, nada mais natural do que pedir o máximo de transparência possível no processo eleitoral. É claro que essa não era a pauta de quem estava lá na manifestação bolsonarista domingo, porque se fossem favoráveis à transparência, não iam bater palma quando o Bolsonaro impõe sigilo de 100 anos nos crachás dos filhos. Muito menos iam bater palma quando o Bolsonaro coloca sigilo nos seus gastos do cartão corporativo, que ultrapassam os gastos da Dilma, do Temer. Então a manifestação de domingo não era sobre transparência, era só sobre bolsonarismo mesmo. E existem, além dessas razões, além da razão da transparência, existe uma razão óbvia para ser favorável a um voto mais auditável, a maiores garantias no processo eleitoral. E é muito simples, é da natureza da política. Todo político, todo candidato, ele tem como principal objetivo se manter no poder, se reeleger. E se eles aprontam escândalo de corrupção com obra, com contratação de funcionário, tipo rachadinha, igual o Bolsonaro faz, os incentivos para tentar fraudar a eleição são os maiores possíveis. Tanto que compra de voto acontece em todas as eleições em escalas fenomenais. Então eles têm um incentivo máximo para se manter no poder. Isso aí é todo político. Todos eles querem, acima de tudo, se manter no poder. Inclusive eu, se um dia eu virar político, virar deputado, fique claro, minha intenção vai ser me manter no poder, ser reeleito, para através da máquina pública impor aquilo que é a minha visão de mundo como o causador do bem comum, né? Como forma de causar o bem das outras pessoas. Isso aí é que é um político, é um cara que usa a máquina pública, usa o poder do Estado para fazer a sua visão de mundo ser aplicada aos demais. No meu caso, se vocês tiverem sorte de me eleger, a visão de mundo liberal que não perturba ninguém. Mas mesmo assim, essa é a intenção de todo político. E como todo político tem essa intenção, eles querem se manter no poder. Tá entendendo? E para isso, se surgir oportunidade de fraudar a urna eletrônica, eles com certeza vão. Então nada mais natural do que garantir que o processo seja o mais seguro possível. Só que aí
esses argumentos que eu dei aqui agora ficaram um pouco alheios ao que eu ouvi na manifestação bolsonarista. Inclusive tem um vídeo aqui no canal de 5 minutos mostrando um trecho bizarro do discurso deles, em que a justificativa para eles defenderem o voto impresso é que houve fraude com certeza na eleição de 2018, que o Bolsonaro foi eleito no primeiro turno e que em 2020 a fraude se repetiu e o Bruno Engler foi eleito prefeito de Belo Horizonte, mas foi roubado. É engraçado que eles não explicam como que o Bolsonaro ganhou no segundo turno se a fraude na eleição acontecia. Se a eleição podia ser roubada, como que não deram a vitória para o Haddad? Ou, melhor ainda, se havia fraude na eleição, por que a Dilma não ganhou o Senado em Minas? Por que a Dilma não ganhou o Senado em Minas Gerais, sendo que ela estava muito bem nas pesquisas? Ou, por que deixaram aquele monte de bolsonarista ser eleito deputado federal e deputado estadual? Por que deixaram o Nicolas ser eleito vereador? Mas aí chegou na hora do Bruno Engler ganhar a prefeitura de Belo Horizonte, o pessoal da Ursal reuniu assim e falou, não, pera, deixar a Dilma perder, deixar esse monte de bolsonarista se eleger deputado, tudo bem, mas o Bruninho não pode virar prefeito de Belo Horizonte, a gente tem que roubar pro Calil. Foi o que aconteceu, não foi? Se a urna é realmente fraudada, como é que não colocaram o Arthur com 1% nas urnas lá em São Paulo? Para enterrar as pretensões políticas dele ao governo do estado? Se a urna é realmente fraudada, não está fazendo nenhum sentido. Não está fazendo absolutamente nenhum sentido o que tem acontecido nas eleições ao longo dos últimos anos. Como que o PT em 2020 tomou tanto ferro? Como que o PT tomou aquele ferro monstruoso em 2016 nas prefeituras? Porque se em 2020 foi ruim, em 2016 foi um inferno para o PT. E se a urna era fraudada, como isso é possível? Bom, eu tenho uma hipótese. Talvez a urna não tenha sido fraudada. Talvez essa conversa toda de fraude seja só uma maneira dos bolsonaristas criarem uma narrativa para justificar a derrota. E aí que entra o ponto mais importante desse vídeo. Que eu ouvi na manifestação uma coisa que me deixou um pouco surpreso, que eu até lá não estava entendendo por que eles são tão fanáticos pelo voto impresso. Mas eu ouvi na manifestação uma coisa que me fez ligar todos os pontos. Eles querem, além do voto impresso no papelzinho, que a contagem dos votos seja pública. Eles querem que nas sessões eleitorais seja feita a contagem pública dos votos. E para mim, isso tem o óbvio objetivo, o objetivo claríssimo de garantir que em cada sessão eleitoral tenha um grupo de militantes violentos tentando coagir os outros, tentando acossar os outros e tentando arrumar confusão. Mistura essa gente truculenta com a urna lá e o pessoal contando o papelzinho e você tem a receita da desgraça, você tem a receita do desastre. Porque não pensem que vai ser só um bando de militante bolsonarista que vai lá verificar a apuração das urnas acuando os outros. Não, o pessoal do PCO tá por aí também, nunca se esqueçam. E aí o que vai acontecer? É a receita pro caos. Quem já viu eleição de DCE de faculdade, de federal, que os caras saem na pancada, roubam urna na hora da contagem, tocam fogo no papelzinho? O que o Bolsonaro e sua trupe de vagabundos querem é transformar a eleição do Brasil numa grande eleição de DCE, com todo mundo saindo na porrada, com urna sumindo, com o caos sendo instaurado. E o Bolsonaro quer o caos justamente para tentar dar um golpe de Estado. Porque na eleição normal, democrática, ele não ganha. Na eleição em que o cidadão vai lá, vota, o voto é contado e acabou, o Bolsonaro não ganha. Bolsonaro tem que dar um golpe de algum jeito, tem que criar o caos, tem que fazer zona.
que ele quer tentar fazer aí uma quartelada, algum tipo de coisa, tentar justificar uma pseudo-intervenção militar com o caos das eleições. Ele já deixou claro que o objetivo dele é esse. Tá dizendo, se a eleição não for do jeito que eu quero, não vai ter eleição. E quem que é esse bastardo para dizer se vai ou não vai ter eleição? Quem é esse vagabundo, quem é esse verme para dizer se não vai ter eleição, se vai ter eleição? Não é ele que manda nessa porcaria. E ficou aí durante anos dizendo que tinha fraude. Há mais de um ano ele disse que tinha provas. Veio, fez uma live, confessou que não tinha provas. A live foi quinta-feira, se não me engano. E no domingo estavam lá esses vagabundos bolsonaristas batendo palma pra esta merda. Esse bando de picareta que não consegue aceitar que o presidente, o mito deles, mentiu. Ele disse que tinha provas e mentiu. E agora o TSE tá indo pra cima dele. Porque ele tá acusando o TSE de fraude todos os dias. Eu espero mesmo que isso dê em alguma coisa. Mas o que eu acho é que no final vão usar isso tudo pra fazer narrativa. No final os bolsonaristas vão ficar fazendo narrativa de que, coitado do presidente, ele é perseguido porque ele pede por lisura no processo eleitoral. Se esse vagabundo fosse a favor de algum tipo de lisura, não tinha colocado Ciro Nogueira na Casa Civil. E agora tem vagabundo, bolsonarista safado, dizendo que o Ciro Nogueira tá lá para garantir o voto impresso. Se o interesse do Ciro Nogueira é o voto impresso, eu garanto para vocês, o meu interesse é garantir que se instale um califado no Brasil, né? Se o Ciro Nogueira quer voto impresso, eu quero califado. Se o Ciro Nogueira quer voto impresso, eu sou padre, meu filho. Ciro Nogueira querendo voto impresso. Vamos dizer também que entregar o Banco do Nordeste pro Centrão é um esquema para garantir o voto impresso. Que os 4 bilhões de fundão eleitoral, que podiam ser só 800 milhões, também são um esquema para garantir o maravilhoso voto impresso. Agora, tudo que o Bolsonaro faz de traição, de crime, é justificado com a ideia do voto impresso. Eu quero saber se quando o Flávio Bolsonaro deu medalha para o chefe do escritório do crime, era para garantir o voto impresso também. Eu quero saber se a mansão comprada com o mesmo valor que o Flávio Bolsonaro é acusado de receber em rachadinhas, também é para garantir o voto impresso. Se eles vão depositar o voto impresso na mansão lá, é para isso que serve? Queria saber se o gabinete do ódio financiado com dinheiro público, se isso aí é para garantir o voto impresso também. Deve até ser, né? Porque eles ficam fazendo um monte de militância pra esta bosta o dia inteiro. Quero saber se os repasses pra Jovem Pan, se aquele monte de dinheiro investido naquele monte de vagabundos da Jovem Pan, se aquilo ali é com o objetivo de garantir que o voto seja impresso, lícito, que o processo eleitoral tenha toda a lisura que o povo brasileiro merece. Eu acredito que não. Eu acredito realmente que o grande objetivo do voto impresso é transformar a eleição no Brasil numa eleição de DCE. Colocar os seus militantes vagabundos, aquele monte de vagabundo de direita São Paulo, direita Minas, direita puta que pariu, nas sessões eleitorais com porrete, querendo roubar a urna. Pra mim isso aí que é o objetivo do voto impresso do Bolsonaro. Se eles fossem a favor de transparência, não eram coniventes com o presidente esconder os gastos do cartão corporativo. Se eles fossem a favor de lisura em algum processo, eles não eram coniventes com o ministério sendo entregue para o Centrão. E se eles realmente acreditassem que existe algum tipo de problema na eleição de fraude, não estariam aí mentindo descaradamente dizendo que o Bruno Engler foi eleito prefeito de Belo Horizonte, porque não foi. O movimento deles é hipócrita, o movimento deles é mentiroso, o movimento deles é safado. Eles mesmos não acreditam naquilo que eles pregam, ficam mentindo, falando esse monte de bobagem. E aí só quem acredita é o gado, só quem acredita
são aqueles louquinhos que estavam na praça batendo palma. Deixar aqui até uma autorização para qualquer um que assistir esse vídeo. Se algum dia alguém me pegar idolatrando Nicolas Ferreira, por favor, joga uma pedra muito pesada na minha cabeça. Porque aquilo ali não é idiota, não. Idiotice é elogio. Aquilo ali é safado. Aquilo ali é hipócrita. Aquilo ali é vagabundagem. Os caras enchem o governo de petista e dizem que é o primeiro governo de direita da história do Brasil. Se governo de direita é entregar tudo pro Centrão, a troco de proteger a família de vagabundo da cadeia, se governo de direita é encher a máquina pública de petista, pelo amor de Deus, se isso é ser de direita, eu não sou mais de direita, eu sou o quê? Sou stalinista? Agora eu vou ser stalinista, né? Porque se a direita é encher o governo de petista, é dar tudo pro Centrão, é aumentar fundão eleitoral e ainda mentir pros eleitores, se isso aí é ser de direita, pelo amor de Deus, que vá pro inferno. Ó, pessoal, um abraço pra todo mundo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, sejam favoráveis ao voto auditável, mas não entrem nessa narrativa sacana e patética desse gado vagabundo. Um abraço pra todo mundo e até a próxima. Valeu!